Olá, caros espectadores. Vocês estão no canal Histórias de João. Desejo a todos uma excelente experiência ao ouvir esta história. Na nossa primeira jantar romântico, o meu marido saiu para telefonar. De repente, uma senhora idosa conhecida, sentada na mesa ao lado, enfiou-me um maço de dinheiro na mão e sussurrou: "Chame um táxi rapidamente e fuja pela janela da casa de banho. Eu mal salvei a minha vida." Olá! Escrevam nos comentários de onde são. Não se esqueçam de subscrever e dar gosto. Boa audição! Mas antes de tudo isso acontecer, a noite tinha sido perfeita. Ridiculamente perfeita, como num filme que passam ao domingo à tarde. Diana Ferreira estava sentada a uma mesa no restaurante mais caro da cidade, às 4 estações, e não conseguia parar de sorrir. Tinha 36 anos e pela primeira vez na vida sentia que estava no seu lugar. Do outro lado da mesa estava o seu marido, Eduardo. Marido, que palavra pesada, que palavra quente. Apenas 2 semanas tinham passado desde o seu modesto, mas muito íntimo, casamento na conservatória do Registro Civil, e ela ainda não conseguia habituar-se. "Diana, por que estás com esse sorriso?" perguntou Eduardo. Os seus olhos irradiavam calor à luz suave do lustre de cristal. "Disse alguma coisa engraçada?" "Não." Ela abanou a cabeça, dando um pequeno gole de champanhe gelado. As bolinhas faziam uma agradável cócegas na língua. "É só que olho para ti e percebo o quanto tenho sorte." E era a pura verdade. Depois da morte dos pais, 2 anos antes, Diana ficara completamente sozinha. Tinha o trabalho, o seu adorado estúdio de flores, onde era a florista-chefe e a alma de toda a equipa. Tinha o apartamento dos pais, um ninho acolhedor num prédio antigo, mas sólido no centro da cidade. Mas às noites, o silêncio naquele apartamento pesava nos ouvidos. E então apareceu Eduardo, alto, cativante, com 40 anos, com um toque de grisalho nas têmporas que lhe assentava admiravelmente. Tinha entrado no seu estúdio para comprar um ramo para a mãe e ficou por lá. O romance deles desenvolveu-se a grande velocidade, mas de forma tão natural como se conhecessem há toda a vida. Ele cortejava-a com elegância, não lhe oferecia rosas banais, mas trazia as suas amadas margaridas do campo, sabendo que para uma florista isso era mais importante. Ouvia as suas histórias sobre os pais, sobre o trabalho, sobre os sonhos de infância. Parecia tão sólido, tão certo. "Eu é que tive sorte", respondeu Eduardo, cobrindo a mão dela com a sua. A sua palma era quente e firme. "Encontrar uma mulher como tu nos nossos dias é um verdadeiro milagre. A minha mãe está louca por ti. Pergunta sempre quando é que vamos finalmente mudar as tuas coisas para o nosso novo lar de família." Diana riu-se. O lar de família era como chamavam, a brincar, ao seu apartamento de 2 quartos, para onde Eduardo devia mudar-se em breve. Por enquanto vivia com a sua mãe, Eugênia Marques, uma mulher muito respeitada na cidade. Ocupava um cargo importante na Câmara Municipal e dela emanavam serenidade e autoridade. Diana também gostara muito dela. Acolhera-a de imediato, com calor maternal. O empregado, um rapaz novo com as costas perfeitamente direitas, encheu as taças de champanhe. O gerente do restaurante, um homem sólido com uns 50 anos, já viera 2 vezes à mesa deles para perguntar pessoalmente se estavam a gostar de tudo. Dirigia-se exclusivamente a Eduardo, chamando-o pelo nome e apelido, e olhava para ele com tal subserviência que Diana se sentia até um pouco constrangida. Eduardo aceitava isso como algo natural. Sabia impor-se. "Sabes, hoje falei com a mãe", continuou ele, bebendo um gole de vinho. "Ela está tão contente por nós. Diz que eu finalmente me assentei, que tu és a melhor coisa que me aconteceu." Diana apreciava ouvi-lo. Sabia que Eduardo tivera relações antes dela, mas ele nunca entrava em detalhes, limitando-se a mencionar vagamente que não se tinham entendido. E ela não precisava desses pormenores. O passado é o passado. O importante era que agora ele estava com ela.
De repente, o telemóvel no bolso do casaco de Eduardo vibrou. Ele tirou-o, olhou para o ecrã e uma sombra de irritação passou pelo seu rosto. Desculpa, meu amor, disse ele, levantando-se. É do trabalho, pessoas muito insistentes. Saio só 2 minutos para o hall, está mais sossegado lá. Enquanto isso, pede a sobremesa, aquela que gostas tanto, com framboesas. Inclinou-se, deu-lhe um beijo na cabeça e foi rapidamente em direção à saída do salão. Diana acompanhou-o com o olhar. Com que elegância se movia, que fato caro ele tinha. Voltou a sorrir para os seus próprios pensamentos. Estava tudo certo, estava tudo bem. Olhou para o salão. Clientela abastada, música suave, tinido discreto dos copos. À mesa ao lado, muito perto, estava sentada uma senhora idosa e solitária. Quase não comia, apenas mexia a colher na chávena de chá e, por alguma razão, olhava fixamente para Diana. Diana sorriu-lhe com simpatia, mas a senhora não correspondeu. O seu rosto pareceu a Diana vagamente familiar. Onde é que a poderia ter visto? E então ocorreu-lhe. Claro, era a sua cliente habitual do estúdio de flores. A simpática senhora que comprava sempre gérberas laranja e que todas as raparigas chamavam a boca pequena, a avó das gérberas. Alexandra parecia ser o nome. Era sempre tão sorridente, tão discreta, agradecia sempre e desejava um bom dia. Mas agora era uma pessoa diferente. No momento em que Diana a reconheceu, a senhora pareceu ter estado apenas à espera disso. Olhou rapidamente para a saída por onde Eduardo saíra e, apoiando-se pesadamente na mesa, levantou-se. Deu 2 passos até a mesa de Diana e inclinou-se bem para ela. Cheirava a valeriana e a medo. Menina, ouve-me com atenção, sussurrou ela, e a sua voz tremia. Tinha o rosto branco como papel, e nos olhos havia tal horror que Diana sentiu um arrepio. A mulher enfiou a mão na sua velha carteira, tirou algo e colocou-o à força na palma de Diana. Era um maço de dinheiro, gordo, apertado com um elástico. Ele é um monstro, sibilou a senhora. Os seus dedos, como tornos de gelo, apertavam a mão de Diana. A minha filha casou com ele. Ela já não está. Percebeste? Ela não está. Depressa, depressa, chama um táxi e foge pela janela da casa de banho. Foge, menina, foge. Diana ficou paralisada. Estava sentada como fulminada por um raio, com aquele maço de dinheiro na mão, incapaz de proferir uma palavra. Que disparate era aquele? Que filha! Talvez a mulher não estivesse bem da cabeça? Tivesse confundido com outra pessoa? Deve estar enganada, balbuciou Diana. Não, suspirou a senhora. Os seus olhos encheram-se de lágrimas. Não estou enganada. Foge. Soltou a mão de Diana, virou-se rapidamente e foi em direção à saída, arrastando os pés. E Diana ficou ali sentada, a olhar para ela. A cabeça estava em alvoroço. Era uma brincadeira cruel, uma armadilha. Mas o dinheiro na mão era real, e o horror nos olhos daquela mulher era absolutamente real. Ergueu o olhar e olhou na direção da entrada do restaurante. E nesse preciso momento, o coração lhe deu um salto, depois começou a bater furiosamente. Na entrada estavam 2 homens. 2 brutamontes com cabeças raspadas, em jaquetas de cabedal preto, que não combinavam de forma alguma com o interior chique daquele estabelecimento. Não procuravam mesa. Examinavam lentamente, com ar predatório, o salão, e os seus olhares pararam nela. Olhavam diretamente para Diana. Ela nunca tinha visto aquelas pessoas antes. Eduardo dizia que tinha primos, mas aqueles tipos não pareciam nada família. A ameaça deixou de ser delírio de uma louca. Tornou-se real. Estava a 10 metros dela e olhava-a nos olhos. Diana já não pensava.
O instinto gritou mais alto do que qualquer argumento racional. Levantou-se de um salto, agarrou a carteira, enfiou o dinheiro lá dentro e, derrubando a cadeira, precipitou-se em direção ao corredor onde ficavam as casas de banho. Ouvia atrás de si alguém a exclamar admirado. Não lhe importava. A casa de banho das senhoras. Entrou em disparada, trancou a pesada porta com um trinco e encostou-se a ela pelas costas, tentando recuperar o fôlego. O coração batia-lhe na garganta. O que estava a acontecer? Deus meu, o que estava a acontecer? Táxi, janela. As palavras da senhora martelavam-lhe nas têmporas. Tirou o telemóvel da carteira. As mãos tremiam tanto que o deixou cair várias vezes no chão de azulejo antes de conseguir carregar no ícone da aplicação de táxi. Morada? Qual morada? Não para casa, de jeito nenhum. Para o estúdio, para o trabalho. O único lugar onde se sentia segura. Enquanto a aplicação procurava um carro, ela olhou à volta. Janela pequena, perto do teto, fosca. Subiu para a bancada de mármore do lavatório para ver melhor. O coração afundou-se. Na janela havia grades, vergalhões metálicos grossos chumbados na parede. O caminho estava cortado. No telemóvel chegou uma notificação. Miguel está a caminho num Toyota Corolla branco, matrícula 73AB40. O carro chegará em 3 minutos. 3 minutos. Saltou para o chão. Tinha de sair pela entrada principal, passar pela frente dos dois, abrir caminho, correr para a rua, entrar no carro e ir embora. Respirou fundo, reunindo coragem, e virou-se para a porta. Mas quando se esticou para o trinco, viu que havia alguém à porta. No vão, bloqueando completamente a saída, estava o gerente do restaurante. O mesmo que 10 minutos antes se derretia em sorrisos diante de Eduardo. Agora, no seu rosto, não havia nem sombra de amabilidade. Olhava para ela com frieza, com desprezo mal disfarçado. Desculpe, eu preciso de sair, murmurou Diana, tentando contorná-lo. Receio que tenha de esperar um pouco, respondeu ele com voz uniforme e indiferente, sem se mexer. E então, de trás das suas costas, do corredor, ouviu a voz calma e demasiado familiar de Eduardo. Está tudo bem, Sr. Vítor. A minha esposa ficou apenas um pouco nervosa, cansada depois de uma semana difícil. Vou falar com ela pessoalmente. O gerente acenou silenciosamente, deu um passo para trás do vão para o corredor e puxou a porta para si. Diana ouviu o som mais aterrador da sua vida, um clique metálico seco, o som de uma chave a girar na fechadura do outro lado. Tinham-na preso. Estava numa armadilha, e do outro lado da porta já ouvia os passos aproximar-se do marido. Diana puxou a maçaneta, uma vez, outra. A porta não cedia. Pesada, de carvalho maciço, tornara-se uma parede de prisão. Do outro lado, a voz de Eduardo era tão calma, tão sensata, como se estivesse a convencer uma criança caprichosa. Diana, abre, por favor. O que aconteceu? Assustaste-me. Senhor Vítor, não se preocupe, começou-lhe apenas uma enxaqueca. Ela às vezes comporta-se assim, já a acalmo. Enxaqueca? Estava a mentir. A mentir com tanta facilidade e naturalidade que o suor frio e pegajoso correu pelas costas de Diana. Este homem, o seu marido, era-lhe completamente estranho. Tudo o que sabia sobre ele, toda aquela ternura, cuidado, delicadeza, tudo era mentira. E a verdade era uma porta trancada, brutamontes de cabeça rapada no salão e o horror gelado nos olhos daquela senhora idosa. O pânico começou a inundar a consciência, roubando-lhe o ar. Ela voltou a olhar para a casa de banho. Azulejos brancos, torneiras douradas, um enorme espelho em que se refletia uma mulher pálida e desorientada com olhos de louca. Não era ela. Não podia ser ela. Diana Ferreira, florista-chefe, a serena e racional Diana,
que sabia dar a volta ao mais teimoso dos cravos e ao mais exigente dos clientes. Ela não se metia nestas histórias. Aquilo só acontecia em telenovelas ruins. Tinha de fazer alguma coisa. Pensa, pensa. A janela estava fora de questão. A porta estava trancada. Gritar, pedir ajuda, mas a quem? O gerente estava do lado de Eduardo. Os clientes do restaurante ouviam apenas a sua voz preocupada a explicar que a mulher tinha enxaqueca. Se começasse a gritar e a bater na porta, todos concluiriam que era apenas uma histérica. Levá-la-iam pelos braços, aqueles primos de cabeça rapada pô-la-iam num carro, e o que viria a seguir não queria imaginar. O olhar percorreu as paredes à procura de qualquer coisa, de qualquer ponto de apoio, e ela viu. Na parede junto à porta estava uma pequena caixa vermelha com um botão preto sob um vidro. Alarme de incêndio. Por um segundo hesitou. Era um escândalo, um alarme falso, mas depois percebeu. A sua vida já se tinha transformado num escândalo, e aquele alarme era a única coisa que a podia salvar. A decisão chegou num instante, varrendo todas as dúvidas. Não seria uma vítima a aguardar docilmente o seu destino. Ia agir. Diana arrancou a carteira do ombro, pesada, com uma fivela metálica maciça. Brandiu-a com toda a força e bateu com a fivela no vidro. O vidro não cedeu, apenas se cobriu de uma teia de fissuras. Diana, o que estás a fazer aí dentro? A voz de Eduardo do outro lado da porta tornou-se mais dura. Para imediatamente. Estás a pôr-me numa situação desconfortável. Situação desconfortável. O chão fugia-lhe debaixo dos pés e ele preocupava-se com o seu conforto. A raiva deu-lhe forças. Bateu outra vez. E outra. A terceira vez, o frágil vidro espatifou-se em pequenos estilhaços. Sem hesitar um segundo, calcou o grande botão vermelho. No mesmo instante, o mundo explodiu em som. O berro ensurdecedor e intermitente da sirene espancou os ouvidos, tão forte que ficou com eles a zunir. Urrava e uivava, rebatendo nas paredes de azulejo, preenchendo todo o espaço. Era o som mais belo que Diana alguma vez ouvira. Do outro lado da porta, ouviu-se uma praga. "O que raios?" resmungou o gerente. Ela disparou o alarme. "Calma, está tudo bem", gritava Eduardo, tentando cobrir o uivo da sirene. "É um alarme falso. A minha mulher..." Mas já ninguém o ouvia. No corredor ouviu-se tropel de pés, gritos assustados de mulheres. O caos. Esta era a sua oportunidade. E então, ao uivo ensurdecedor da sirene, juntou-se um novo cheiro, um cheiro acre e amargo de fumo. Vinha do algures da ventilação. Provavelmente na cozinha, com toda a confusão, alguma coisa tinha queimado. Mas para Diana, aquele fumo foi um verdadeiro presente do destino. O pânico no restaurante atingiu o seu pico. Agora, já ninguém duvidava que o alarme era real. "Abre, idiota!" gritou alguém ao gerente. "Temos o salão cheio de gente!" Diana ouviu a chave ranger novamente na fechadura. Recuou um passo, cerrou os punhos, pronta para o arranque. A porta abriu-se. Na soleira estava o gerente, vermelho de raiva. Atrás dele, os empregados de mesa corriam de um lado para o outro e os clientes gritavam. Ele quis dizer qualquer coisa a Diana, agarrá-la, mas ela não lhe deu essa oportunidade. Empurrou-o com força para o lado e saiu a correr para o corredor. No salão reinava o caos. As pessoas levantavam-se das mesas, derrubando cadeiras e copos. As mulheres cobriam o rosto com guardanapos. A ligeira fumaça, que na casa de banho parecia apenas um cheiro, aqui já se transformava numa névoa translúcida que pairava debaixo do teto. Viu Eduardo. Estava no meio do salão, olhando à volta, desorientado. Procurava-a. Os olhares cruzaram-se por uma fração de segundo. Nos seus olhos já não havia calor nem encanto, apenas raiva fria e calculada. Viu-a e deu um passo na sua direção.
mas era demasiado tarde. Diana, sem olhar para onde ia, mergulhou na multidão que corria para a saída. Empurrava, abria caminho, ignorando os gritos de protesto. Desculpe, deixe passar, por favor. O principal era chegar à rua, ao ar fresco. Saiu a correr para o alpendre e sorveu avidamente o ar fresco do outono. A sirene continuava a uivar. Ao longe já se ouvia o som de um caminhão de bombeiros. Diana não ficou à espera. Desceu os degraus a correr e foi pelo passeio, para longe daquele maldito restaurante. Não olhou para trás. Sabia que se olhasse para trás o veria e as pernas simplesmente paralisariam. Correu um quarteirão antes de se atrever a parar. Dobrando a esquina, encostou-se à fria parede de tijolo e tentou recuperar o fôlego. O telemóvel na mão vibrou. Mensagem do serviço de táxi. O seu táxi está à espera. Olhou à volta e viu na berma, um pouco mais à frente na rua. O motorista, um homem de meia idade com cara de cansado, olhou para ela com surpresa quando ela saltou para o banco de trás. Menina, está bem? Parece que estão a correr atrás de si. Estou bem, expeliu Diana. Por favor, ande mais depressa. Deu o endereço do estúdio de flores. O carro arrancou. Diana recostou-se no banco e fechou os olhos. A adrenalina começou a recuar e no seu lugar instalou-se um vazio glacial. Quem era Eduardo? O que é que ele queria? E, sobretudo, o que acontecera à filha daquela senhora? Ela já não está. Estas palavras repercutiam na cabeça como um eco surdo e aterrador. Durante toda a viagem ficou calada, a olhar pela janela para as luzes da cidade noturna que passavam. Mecanicamente tirou da carteira o maço de dinheiro que lhe dera a senhora, contou a quantia necessária e estendeu-a ao motorista quando chegaram ao estúdio. Sem troco. Saltou do carro e ficou parada diante da porta familiar. Flores da Diana. O seu mundo, a sua fortaleza. Ali, cada vaso, cada fita, cada flor tinha sido escolhida e colocada por ela. Com as mãos a tremer, tirou as chaves da carteira. Demorou muito a acertar na fechadura. Por fim, a fechadura estalou. Lá dentro cheirava a terra, rosas e lírios. Um cheiro familiar, aconchegante. Entrou, trancou a porta com todos os ferrolhos e acendeu a luz fraca da arrecadação. Ali estava o seu verdadeiro refúgio. Um pequeno sofá, uma mesa antiga, um portátil e uma chaleira. Sentou-se no sofá e pela primeira vez em toda a noite começou a tremer, com um tremor grande, incontrolável. Tinha de se acalmar, de se recompor. Ficou assim uns 10 minutos, abraçada a si mesma, até o tremor se acalmar um pouco. O que fazer a seguir? Ir à polícia. E o que diria? Bom dia, o meu marido trancou-me na casa de banho de um restaurante e uma senhorzinha deu-me dinheiro e disse-me para fugir. Riam-se dela. Diriam que era uma briga de casal, que se resolvessem entre eles. O dinheiro que tinha eram apenas as notas que a senhora lhe dera e todas as suas economias, tudo o que poupara ao longo dos anos estava na conta bancária. Tinha de as proteger urgentemente, transferir para outra conta, para outro cartão, para onde fosse, desde que Eduardo não pudesse tocá-las. Não sabia se ele podia, mas depois desta noite estava preparada para tudo. Ligou o antigo portátil de trabalho. Este demorou muito tempo a arrancar. Diana abriu o site do seu banco, introduziu o login e a palavra passe. Os dedos não obedeciam, teve de introduzir várias vezes. Por fim, entrou na área de cliente. Por um momento sentiu alívio. Ali estava a sua conta. Todo o dinheiro estava lá, ao último cêntimo. Abriu o separador de transferências e escolheu a opção de transferência para um cartão de outro banco. Tinha um antigo cartão de vencimento que usara há muito tempo, mas o prazo de validade ainda não tinha expirado. Introduziu o número, indicou o montante, tudo, até ao último cêntimo. No telemóvel chegou o código de confirmação. Introduziu-o no campo correto e carregou no botão Transferir. No ecrã apareceu uma roda de carregamento. Girava, girava, girava. Diana prendeu a respiração.
e de repente a roda desapareceu e em seu lugar no ecrã surgiu uma notificação a vermelho. Uma janelinha pequena e discreta com algumas linhas de texto. Operação recusada. As suas contas foram temporariamente bloqueadas devido a uma participação de atividade suspeita. A participação foi efetuada pelo seu cônjuge legal, Eduardo Marques. Diana ficou a olhar para o ecrã do portátil. As letras vermelhas da notificação ardiam na penumbra da arrecadação, gravando as palavras no seu cérebro. Cônjuge. Esta palavra, que uma hora atrás lhe parecia tão quente e segura, transformara-se agora numa marca de ferro, uma armadilha de aço que se fechara sobre a sua vida. Ele tinha pensado em tudo, calculado tudo. Enquanto ela estava sentada no restaurante, feliz e sem desconfiar de nada, ele já estava a agir. Não queria apenas assustá-la ou retê-la, queria neutralizá-la, tirar-lhe tudo. Fechou convulsivamente a notificação e tentou novamente fazer a transferência. Voltou a introduzir o número do cartão, o montante, o código do SMS e novamente a mesma tabuleta vermelha. Operação recusada. O frio que até então apenas roçava a pele penetrou agora para dentro, congelando todos os órgãos. Já não tremia, estava petrificada. O estúdio de flores deixara de ser um refúgio. Ele conhecia aquele sítio. Sabia que ela correria para ali. Era o segundo sítio depois de casa onde se sentia em segurança, o que significava que ele viria ali, ou enviaria os primos de cabeça rapada. Tinha de sair imediatamente. Mas para onde? Na cabeça restava apenas um endereço, apenas um sítio que ele não lhe podia tirar. O seu apartamento, o apartamento dos pais, a sua fortaleza. Ele podia bloquear o seu dinheiro, mas não lhe podia tirar as paredes onde crescera. Desligou o portátil, enfiou-o na carteira juntamente com o maço de dinheiro da senhora, vestiu o casaco e escorregou para a rua, rodando a chave 2 vezes no cadeado do seu querido estúdio. A cidade noturna estava deserta e fria. Chamou novamente um táxi, tentando não olhar à volta, sobressaltando-se com cada carro que passava. Enquanto o carro a transportava pelas ruas familiares, na cabeça desfilavam imagens das últimas semanas. Eduardo a ajudá-la a colar papel de parede no corredor. Os dois a rirem, a escolher um sofá novo. Ele a trazer-lhe café à cama no domingo passado. Cada uma destas imagens, tão quentes e tão reais, estava agora envenenada. Tudo isso era parte de um plano. Cada gesto, cada palavra, cada sorriso era uma mentira calculada que conduzia até àquela noite. O táxi entrou no seu pátio. O velho prédio de 5 andares, a grande tília junto à entrada. Tudo tão familiar, dolorosamente familiar. Pagou e saltou do carro sem sequer esperar que o motorista lhe desejasse boa noite. O coração batia-lhe no peito, mas agora não era apenas pânico, era esperança. Agora entraria no seu apartamento, fecharia com todos os ferrolhos e estaria em segurança. E de manhã arranjaria uma solução. Subiu a correr até ao seu 3º andar. Ali estava ela, a porta revestida de dermatina castanha. Número 14, a sua porta. Remexeu na carteira, encontrou as chaves. Os dedos não obedeciam. O molho caiu no chão com um grande barulho, ecoando pelo calhau da entrada. Apanhou-o rapidamente, escolheu a chave certa e introduziu-a na fechadura. A chave não entrou. Tirou-a, virou ao contrário e tentou novamente. O mesmo resultado. Entrava apenas 1 centímetro e batia em algo duro, como se dentro da fechadura houvesse alguma coisa. Diana tentou a segunda fechadura, a de baixo. O mesmo problema. Não pode ser. Simplesmente não pode ser. Tentou uma e outra vez, com crescente desespero, as 2 fechaduras. Inútil. Passou-lhe pela cabeça um pensamento descabelado. Talvez alguém tivesse enfiado fósforos nas fechaduras. Mas por quê? O pânico de que quase se livrara voltou com força redobrada. Começou a bater. Primeiro de mansinho, depois cada vez mais forte. Abra, por favor, abra. É a polícia. O que aconteceu?
Em resposta, silêncio. Escutou. Nenhum som. Então, começou a tamborilar na porta com os punhos e os pés. Abra, é o meu apartamento, eu moro aqui. O seu grito estava cheio de desespero. Neste momento, no patamar defronte, estalou uma fechadura e a porta entreabriu-se. Na soleira estava Fernanda Souza, a vizinha que conhecia Diana desde pequena. Diana, és tu? O que aconteceu, querida? Por que estás a gritar assim? Fernanda, eu não consigo entrar em casa, expeliu Diana, virando-se para ela. As fechaduras não abrem. E nesse preciso momento, a porta do apartamento abriu-se lentamente. Mas na soleira não estava Eduardo nem um polícia. Na soleira estava uma mulher completamente desconhecida, com uns 50 anos, num roupão doméstico desbotado e umas chinelas gastas. O cabelo estava negligentemente preso num rabo e o rosto expressava profunda contrariedade. De trás das suas costas vinha cheiro de batatas fritas. — O que querem? Perguntou ela rudemente, examinando Diana dos pés à cabeça. — O que é este barulho todo? Viram as horas? Diana ficou estupefacta. Ficou apenas a olhar para aquela mulher que estava à porta do seu apartamento, da sua casa. Não conseguia proferir uma palavra. — Desculpe, eu moro aqui, finalmente sussurrou Diana. — O quê? Resmungou a mulher. — Moro aqui? Eu arrendo. E você quem é? Neste momento, no patamar, começaram a abrir-se outras portas. O tio Rui do quinto andar espiou, um casal jovem do quarto. Todos olhavam para a cena que se desenrolava com curiosidade. E então, lá de baixo, da escada, ouviram-se passos e vozes. Diana virou-se. A subir os degraus estavam dois, Eduardo e a sua mãe, Eugênia Marques. Eduardo parecia preocupado e angustiado. Eugênia Marques, como sempre, era a encarnação da calma e da dignidade. No seu rosto estava estampada uma tristeza preocupada. — Peço desculpa pelo barulho, disse Eduardo, dirigindo-se a todos os vizinhos ao mesmo tempo. A sua voz soava uniforme e convincente. A Diana está um pouco perturbada. Esgotou-se no trabalho, uma crise nervosa. Estávamos mesmo a vir buscá-la para a levar para casa. Eugênia Marques aproximou-se de Diana e pegou-lhe suavemente no braço. Os seus dedos estavam frios como gelo. — Dianissa, querida, vamos. Não precisas de fazer cenas. Vem conosco, descansas, vai ficar tudo bem. Só estamos a tentar ajudar-te. Os vizinhos, que até então olhavam para a situação com perplexidade, começaram a trocar olhares de compreensão. É claro, Eugênia Marques, uma pessoa respeitável, vice-presidente da Câmara Municipal de Habitação. Ela não mentiria. E Viana? Bom, ultimamente andava de facto um pouco agitada. Provavelmente era mesmo uma crise. Os olhares com que olhavam para Diana mudaram. Neles surgiu pena e suspeita. — Este é o meu apartamento, gritou Diana, arrancando o braço. Dos meus pais. O que está aquela mulher a fazer aqui? — Diana, meu bem, estás confusa, disse Fernanda com voz suave e insistente, saindo do seu apartamento. Tu própria disseste que tinhas uns problemas, dívidas. Que vergonha, Viana, suspeitar de uma mulher tão respeitável como a Dona Eugênia. Ela quer ajudar-te. Eduardo suspirou com tristeza, como se lhe doesse muito ter de explicar aquilo tudo. Fernanda, tem razão. A Diana tinha certas dificuldades financeiras. Para que os credores não lhe tomassem o apartamento, fizemos uma transferência temporária dos direitos para a minha mãe. É apenas um acordo de negócios para proteger o seu bem. Entretanto, enquanto resolvemos os problemas, a minha mãe arrendou oficialmente o apartamento a esta senhora para não ficar vazio. Tudo completamente legal. A mulher de roupão confirmou imediatamente. Sim, sim, arrendo a Dona Eugênia. Tem contrato, tudo oficial. Era uma mentira tão monstruosa, tão descarada, que por um momento Diana ficou sem fôlego. Que credores, que dívidas!
Estão a mentir, gritou ela, e a sua voz falhou. Não transferi nada, não assinei nada. Eduardo olhou para ela com profunda tristeza. Depois virou-se para a mãe. Mãe, não queria fazer isto na frente de todos, mas parece que ela não me dá outra opção. Abriu calmamente a sua carapasta de cabedal que segurava na mão e tirou de lá uma pasta arrumada. Da pasta extraiu um documento, uma folha oficial, várias páginas agrafadas. Aqui está, disse ele, estendendo o documento de forma a que todos os vizinhos o pudessem ver. Uma escritura de compra e venda, com reconhecimento notarial. Aproximou-se de Diana e desdobrou diante do seu rosto a última página. Olha, Diana, tu simplesmente esqueceste. Ela baixou os olhos e viu. Na parte de baixo da página, por baixo das linhas do texto oficial, estava a sua assinatura. Clara, de traço largo, demasiado familiar. Ferreira, Diana Sônia. E nesse momento, a memória atravessou-a como um relâmpago. 2 dias antes, à noite. Ela e Eduardo no sofá, a ver um filme. Ele aproxima-se com uma pilha de papéis. Meu amor, aqui uns documentos para os serviços municipais, umas formalidades de registro depois do casamento. Precisas de assinar em vários sítios para eu poder tratar dos assuntos sem te aborrecer. Ela era feliz. Confiava nele. Sem olhar, assinou tudo o que ele lhe deu, nos sítios assinalados com uma cruz. A assinatura não era falsa. Ela própria, com a sua própria mão, assinara a sentença. Dera a este homem a sua casa. O papel estava mesmo à frente do seu rosto. Diana olhava para a sua assinatura, para estas letras familiares traçadas pela sua mão, e o mundo à sua volta deixou de existir. Os sons desapareceram. O murmúrio reprovador dos vizinhos, a voz condescendente de Eugénia Marques, o resfolgo irritado da mulher de roupão. Tudo isso tornou-se um murmúrio longínquo e ininteligível, como o som do mar numa concha. Só via a sua assinatura, a assinatura que riscara toda a sua vida. Ela própria lhes entregara a sua casa, com as suas próprias mãos, com um sorriso no rosto. Vês, querida, a voz de Eduardo atravessou o silêncio de algodão na sua cabeça. Tu simplesmente esqueceste. Esgotamento. Não é nada de grave. Vamos conosco. Bebes um chá, dormes e passa tudo. Eugénia Marques voltou a tomá-la pelo cotovelo. Desta vez a sua pegada não era suave, era de ferro. Era a pegada de um escolta. Vamos, Diana, não sejas teimosa. E nesse momento o entorpecimento desapareceu. Foi substituído por um terror animal, primário. Ir com eles, para a casa deles. Depois de tudo o que acontecera, as palavras da senhora do restaurante. A minha filha casou com ele. Ela já não está. Golpearam-na na cabeça como um taco. Se fosse agora com eles, ela também não estaria. Ela arrancou-se com toda a força para o lado, libertando o braço da pegada de aço de Eugénia Marques. Não me toquem, gritou ela, recuando para o corrimão da escada. O seu movimento foi tão repentino que Eduardo e a mãe ficaram por um segundo perturbados. Esse segundo chegou-lhe. Virou-se e lançou-se escada abaixo, sem olhar para os degraus, saltando 2 de cada vez, agarrada ao frio corrimão. Diana, para! Gritou Eduardo atrás dela. Na sua voz já não havia fingida preocupação, apenas um rugido imperioso e mau. Para! Disse. Ela não ouvia. Corria pelos seus andares, passava pelo segundo, pelo primeiro. Ouvia-os a estampar lá em cima, atirando-se a persegui-la. A pesada porta da entrada bateu mesmo à sua frente. Empurrou-a com força e precipitou-se para a rua, para a umidade fria da noite. Correu sem olhar para trás. Para onde, não sabia. Apenas em frente, para longe daquele pátio, daquelas janelas que de manhã ainda eram a sua casa. O vento batia-lhe no rosto, as lágrimas turvavam-lhe os olhos, misturando-se com a garoa miudinha.
Correu vários quarteirões até os pulmões começarem a arder. Só então parou, refugiando-se num arco escuro entre prédios, e escorregou pela parede abaixo, sufocada de soluços. Não tinha nada, nem casa, nem dinheiro, nem marido, que, como se verificara, nunca conhecera. Estava sozinha nesta cidade enorme e fria, humilhada perante os vizinhos, exibida como uma louca histérica, sem abrigo. Ficou naquele arco talvez 1 hora, a tremer de frio e desespero, mas gradualmente os soluços foram aplacando, deixando apenas uma dor sorda e latejante. Tinha de fazer alguma coisa, não podia ficar na rua. Lembrou-se do dinheiro na carteira, o dinheiro da senhora, a única coisa que lhe restava. Tirou o telemóvel. O ecrã estava molhado de chuva. Para onde ir? O hotel era demasiado caro. Não sabia por quanto tempo teria de esticar aquele dinheiro. Pesquisou no motor de busca hostel barato. O telemóvel mostrou vários endereços. Um ficava relativamente perto, do outro lado do centro. Chamou um táxi, tentando falar o mais calmamente possível, e encaminhou-se a passo rápido para a estrada, encolhida com o vento glacial. O hostel revelou-se um lugar miserável, com uma placa desgastada. Lá dentro cheirava a umidade e lixívia. O recepcionista sonolento, sem fazer perguntas, aceitou o dinheiro por uma noite e entregou-lhe a chave de um quarto minúsculo, com uma cama de ferro e uma mesinha de cabeceira. A janela dava para a parede cega do prédio vizinho, mas a Diana não lhe importava. Ali havia paredes e uma fechadura na porta. Trancou-se, sentou-se na cama rangente e tirou novamente o telemóvel. Percorria os contactos, sem saber a quem ligar. A uma amiga. Que lhe diria? Que o marido lhe roubara o apartamento 2 semanas após o casamento? Não acreditariam. Concluiriam que enlouquecera, como os vizinhos. O trabalho, a sua chefe, uma mulher severa e íntegra que não tolerava estes escândalos. E então o seu dedo parou num nome na agenda. Alexandra, a avó das Gérberas. Tinha-lhe apontado o número há uns meses, quando ela telefonara a encomendar um ramo para a vizinha no aniversário. A única pessoa em todo o mundo que sabia a verdade, a única que tentara avisá-la. Carregou no botão de chamada, o coração acelerou. E se ela não atendesse? E se tudo aquilo tivesse sido apenas um impulso estranho e agora não quisesse falar com ela? Após vários toques longos, ouviu-se na auscultador uma voz suave e rangente. Alô? Alexandra? Sussurrou Diana, e a sua voz falhou. Sou eu, a Diana, do estúdio de flores. Do outro lado caiu um silêncio. Por um segundo, a Diana pareceu que a ligação tinha caído. Menina, finalmente, disse a senhora, e na sua voz havia tanto alívio que a Diana voltaram a fluir as lágrimas. Está viva? Onde é que está? Está bem? Não, expeliu Diana. Não estou nada bem. E ela, tropeçando e soluçando, contou-lhe tudo em poucas palavras. As contas bloqueadas, as fechaduras trocadas, a mulher de roupão e o contrato de compra e venda com a sua própria assinatura. Alexandra ouviu em silêncio, sem interromper. Quando Diana terminou, disse apenas 3 palavras, mas disse-as com uma voz tão firme e segura que em Diana surgiu uma pequenina centelha de esperança. Diz-me o endereço. Já vou. 40 minutos depois, bateram de mansinho à porta do seu miserável quarto. Era ela, Alexandra. Entrou, passou um olhar pelo quarto, depois olhou para Diana e, sem dizer nada, simplesmente aproximou-se e abraçou-a. E naquele abraço desgastado e desajeitado de velha, havia mais calor e compaixão do que em todas as palavras de Eduardo durante os últimos meses. Vamos para minha casa, disse ela. Não tens nada que fazer aqui. O apartamento de Alexandra era pequeno, modesto, mas muito limpo e acolhedor. Cheirava a ervas e livros antigos. Nas paredes havia muitas fotografias,
na maioria da mesma rapariga com enormes olhos brilhantes e um sorriso bondoso. Numa fotografia estava com tranças e fitas, noutra com o vestido de finalista, noutra, sorridente, com um enorme ramo de gérberas laranja nas mãos. Esta é a Vera, disse Alexandra em voz baixa, apanhando o olhar de Diana. A minha filha. Levou Diana à cozinha, pôs a chaleira ao lume, tirou um frasco de compota do armário. Diana sentou-se à mesa e ficou em silêncio, sem conseguir tirar os olhos do retrato de Vera, que estava pendurado mesmo à sua frente. Ela adorava o teu estúdio, começou Alexandra a servir o chá nas chávenas. Dizia que só lá havia as flores mais frescas e o gosto mais apurado, que tu não eras uma simples vendedora, mas uma verdadeira artista. Por isso é que te reconheci logo. Não foste tu que me reconheceste a mim, fui eu que te reconheci a ti. Alexandra sentou-se do outro lado. O seu rosto estava gasto. Sob os olhos havia sombras fundas. O que te aconteceu é quase o mesmo que aconteceu a ela. Igual. Da mesma maneira ele apareceu, encantador, atencioso. Pediu-a em casamento ao fim de 3 meses. A Vera também tinha o seu apartamento, um T1 que lhe ficara da avó. 1 mês depois do casamento, ele convenceu-a a passar o apartamento para o seu nome. Dizia que assim seria mais fácil pedir uma hipoteca maior para um apartamento familiar maior, que era só uma formalidade. Ela acreditou. Ela amava-o. Alexandra ficou em silêncio, dando um gole de chá. As suas mãos tremiam. E mais 1 mês depois, foram dar um passeio de barco. Foi o que ele disse. Começou uma tempestade. O barco virou. A Vera, ela não sabia nadar muito bem. Ele disse que tentou salvá-la, mas não conseguiu. Encontraram-no na margem, em choque com hipotermia. Ela só foi encontrada 2 dias depois. A polícia disse que foi um acidente. Meu Deus, foi tudo que Diana conseguiu sussurrar. Ele era um viúvo tão arrasado, disse Alexandra com amargura. Toda a gente tinha pena dele. O apartamento, como único herdeiro, ficou-lhe. Vendeu-o 3 semanas depois do funeral. Pausa. E eu nunca acreditei nele nem por 1 segundo. Comecei a investigar, com calma, devagar a descobrir. E percebi que a minha Vera não foi a primeira nem a última. Quando o vi ao lado de ti no teu estúdio, percebi que tu eras a seguinte. Segui-vos, esperava pelo momento certo. E hoje, quando vos vi no restaurante, percebi que era a minha única oportunidade de te avisar. Diana ficou sentada como atordoada. A história de Vera era a sua história. Apenas sem o desfecho do barco e do acidente. Mas como? Sussurrou ela. Como conseguem? Estes documentos, o notário, tudo parece tão legal. Deve ter contactos, protegidos. Alexandra olhou para ela com um olhar longo e pesado. Um protetor. Esse é o ponto. Ele não é o único. É apenas a isca, a cara bonita. Toda a operação é conduzida pela mãe dele, Eugênia Marques. Não acredito, disse Diana. Mas ela parece tão respeitável, tão cuidadosa. É uma máscara, cortou Alexandra. Tu sabes onde ela trabalha mesmo? Toda a atividade pública dela é uma fachada. Eugênia Marques, vice-presidente da Câmara Municipal de Habitação. Diana ficou paralisada, apertando a chávena que arrefecia. Câmara Municipal de Habitação, o lugar onde se registram todas as transações de imobiliário, onde se guardam todos os arquivos, onde são apostos todos os selos oficiais. Ela tem acesso a todas as bases de dados, continuou Alexandra, e a sua voz soava como uma sentença. Tem todos os impressos necessários, todos os selos e todos os poderes para fazer com que qualquer contrato forjado pareça um documento legal impecável. Pode fazer com que o teu apartamento nunca te tenha pertencido, e ninguém lhe dará ouvidos, porque ela é o poder. As palavras de Alexandra ficaram suspensas no ar na pequena cozinha banhada de luz fraca. Câmara Municipal.
vice-presidente. Cada detalhe que até então parecera estranho ou suspeito encaixava-se agora no seu lugar, formando um quadro monstruoso, mas perfeitamente lógico. O comportamento subserviente do gerente do restaurante, a calma confiança de Eugénia Marques diante dos vizinhos, o contrato com reconhecimento notarial que saíra da pasta dela. Tudo era não uma coincidência, mas os elos de uma corrente, forjada nos corredores do poder. Então é isso, sussurrou Diana, olhando para o vazio. É o crime perfeito. Exatamente, acenou Alexandre. Cada palavra de Alexandra era um prego pregado na tampa do caixão das suas esperanças. Tinha razão. Contra um documento oficial, as suas palavras não valiam nada. Eram apenas duas mulheres, uma louca de dor, a outra, uma histérica desequilibrada. Então precisamos de provas, disse Diana entre dentes, irrefutáveis, algo que não possam refutar, algo que prove que não são casos isolados, mas um sistema. Onde é que as vamos arranjar? Suspirou Alexandra. Todos os documentos estão com ela, todos os fios estão nas suas mãos. Diana voltou a sentar-se à mesa. Pensava, tinha de pensar. Quem a podia ajudar? Quem estava por perto, mas não era parte daquele pesadelo? E na cabeça surgiu apenas um nome: Leonor. Leonora Azevedo, a sua colega do estúdio de flores. Leonor era discreta, até um pouco tímida, mas era uma pessoa honesta e íntegra. Conhecia Diana há muitos anos. Ela nunca acreditaria nos disparates sobre crise nervosa e credores. Talvez pudesse descobrir alguma coisa, ouvir alguma coisa. Afinal, Eduardo passava muitas vezes pelo estúdio. Talvez dissesse alguma coisa quando Diana não estava por perto. Qualquer pormenor, qualquer detalhe podia ser a pista. Era a única hipótese. Preciso de me encontrar com alguém, disse Diana com determinação. Com a minha colega, Leonor. É perigoso, menina, abanou a cabeça Alexandra. Podem estar a vigiar os teus amigos. O estúdio. Serei cuidadosa, prometeu Diana. Vou ligar-lhe do seu telemóvel, combinar um encontro em algum sítio sossegado. Ela é a minha única esperança. Marcou o número de Leonor. Esta atendeu quase de imediato. A sua voz soava preocupada. Diana, graças a Deus. O Eduardo teu veio de manhã. Andava à tua procura. Dizia que fugiste de casa, que não te sentias bem. Estava tão preocupada. Leonor, estou bem. Preciso muito de falar contigo. É uma questão de vida ou de morte. Só, por favor, não digas nada a ninguém. Podes encontrar-te comigo daqui a 1 hora, no parque atrás do mercado? Sim, claro, sem hesitar, respondeu Leonor. Vou. 1 hora depois, envergando um casaco velho de Alexandra e com um lenço na cabeça para ser mais difícil de reconhecer, Diana saiu para a rua. Decidiu ir ao ponto de encontro por um caminho ligeiramente diferente, passando pelo estúdio. Queria, ao menos de longe, olhar para ele, para o seu pequeno mundo, de que também ficara privada. Quando se aproximou da rua familiar, viu ao longe algo estranho. À entrada do seu estúdio havia um pequeno grupo de pessoas, umas 15. Viu um carro com o logotipo do jornal local. Ao lado estava um fotógrafo com uma máquina grande. O coração de Diana deu um salto de alarme. Aproximou-se mais, escondendo-se atrás das costas dos curiosos, e viu algo que lhe causou enjoo. No centro do grupo, sob os flashes da câmara fotográfica, estava Eugénia Marques. Não estava de roupa doméstica, mas num rigoroso fato de senhora com um penteado impecável. Dava uma entrevista. Ao lado dela estava um jovem jornalista com um bloco de notas. Falava com a sua voz de eleição, a voz de uma ativista cívica que zela pelo bem-estar da cidade. Por isso é tão importante o trabalho com a população, proclamava ela. Nós, na nossa Câmara Municipal de Habitação, esforçamo-nos para estar mais próximos das pessoas, resolver os seus problemas cotidianos. Veja, por exemplo, este maravilhoso estúdio de flores. Apoiamos os pequenos negócios, apoiamos os empresários. Diana ouvia aquele disparate e não podia acreditar nos seus ouvidos. Ela viera ali, ao seu estúdio, tirar proveito da sua desgraça.
Que hipocrisia sem limites! E nesse momento, Eugênia Marques, como se sentisse o seu olhar, ergueu os olhos e olhou diretamente para ela através da multidão. Os seus olhos estreitaram-se por uma fração de segundo, mas logo no seu rosto surgiu um largo sorriso radiante. "Diana, meu amor, graças a Deus!" exclamou ela bem alto para toda a rua e foi diretamente para ela, abrindo caminho pela multidão. Diana ficou paralisada, como um coelho diante de uma cobra. Fugir era tarde demais. Eugênia aproximou-se, tomou-a pelas mãos. A sua pegada era novamente de ferro. Virou Diana de face para o jornalista e o fotógrafo. "Vejam, apareceu a nossa fugitiva. Estávamos tão preocupados." A sua voz tremia de genuíno alívio. "Diana, por favor, vamos para casa. Chega de ouvir essa pobre velhinha louca de dor." Ela falava alto, para que toda a gente ouvisse. "O Eduardo perdoou-te tudo. Não está zangado por teres levado o dinheiro. Percebemos tudo. Tens estresse. Vamos ajudar-te. Foi um golpe devastador." De um lance, perante testemunhas e a imprensa, exibiu Diana como uma ladra que roubara o próprio marido. Desequilibrada, caída sob a influência de uma velha louca. Na multidão começaram os murmúrios. O jornalista escrevia rapidamente no bloco. O fotógrafo clicava o obturador, registrando a cena. A respeitável funcionária e a despenteada Diana, com ar acossado. Nesse momento saiu pela porta do estúdio o seu proprietário, o Sr. Pedro Cardoso. Viu a cena, viu os repórteres, ouviu as palavras de Eugênia Marques sobre o dinheiro roubado. O seu rosto curou. "Ferreira", resmungou ele, aproximando-se dela, "o que é que estás a fazer aqui? Um escândalo em frente à minha loja, para o meu nome aparecer nos jornais ao lado de um roubo. Estás despedida, não quero cá saber de ti." Agarrou Diana pelo ombro com brusquidão e empurrou-a para o lado, para longe da entrada, para longe das câmaras. "Saiam daqui, senhora", gritou ele, dirigindo-se a Eugênia. "Resolvam os vossos problemas de família noutro sítio." Diana cambaleou com o empurrão. A humilhação era completa. Perdera tudo: casa, dinheiro, reputação e agora o emprego. Estava no meio da rua, esmagada e desonrada, e as pessoas à volta olhavam para ela com desprezo e pena. A afastavam da multidão. Um homem disse grosseiramente: "Não bloqueis a passagem." E nesse momento, ao passar ao lado de Leonor, pálida como papel, que estava mesmo no alpendre, esta fez um movimento rápido e despercebido. Enfiou-lhe algo frio e metálico na palma da mão, fechando-lhe os dedos. "Desculpa", sussurrou Leonor tão baixo que quase não se ouvia. Os seus olhos estavam cheios de terror. "A minha prima trabalha de limpeza na câmara de habitação. Ela deu-me isto por precaução. Eugênia é uma paranoica de cuidado. Guarda tudo o que é verdadeiro no seu gabinete. Tem lá um livro de contas cinzento. Imploro-te, Diana, não digas a ninguém de onde tens isto." Diana, aturdida, abriu a palma. Tinha uma chave metálica normal de porta de escritório. O metal frio da chave espetava-lhe na palma. Diana estava no meio do passeio, e o mundo à sua volta despedaçava-se em fragmentos descosidos. A cara furiosa do patrão, o clique das máquinas fotográficas, os olhares desprezivos e condescendentes dos transeuntes que já se dispersavam, desinteressados do sofrimento alheio. Eugênia Marques, tendo cumprido seu objetivo, entrava com toda a majestade no seu carro de serviço preto. Diana cerrou o punho, escondendo a chave. Virou-se e foi-se embora, sem olhar para onde ia. Não correu. Para isso já não havia forças. Ia depressa, quase marchando, obrigando-se a avançar, para longe daquele lugar de humilhação total. Nos ouvidos ainda ressoava o sussurro de Leonor. "Livro de contas cinzento. Não digas a ninguém." Voltou à casa de Alexandra 1 hora depois, vagueando por becos e ruelas escuras como uma verdadeira criminosa. Ao entrar, foi silenciosamente para a cozinha, sentou-se à mesa e abriu o punho.
A chave caiu com um baque surdo sobre a toalha de mesa. Alexandra olhou primeiro para a chave, depois para o rosto de Diana, branco como papel. O que é isso? É uma chave, respondeu Diana com voz rouca, do gabinete dela, na Câmara Municipal de Habitação. E recontou tudo o que acontecera junto ao estúdio, os repórteres, a acusação pública de roubo, o despedimento e o sussurro desesperado de Leonor. Alexandra pegou na chave na sua mão enrugada, pesou-a na palma. Os seus olhos, habitualmente cheios de tristeza silenciosa, acenderam-se com um brilho duro e decidido. Livro de contas cinzento, repetiu ela as palavras de Leonor. Se existe, é a nossa única hipótese. Lá deve estar tudo: nomes, endereços, datas, provas. Mas como é que entramos lá? Perguntou Diana. Não nos deixarão entrar. E se nos deixarem, o que fazemos? De dia não entraremos, disse Alexandra com firmeza. Então iremos de noite. Diana estremeceu. De noite, arrombar a câmara de habitação. Alexandra Borisovna, é loucura. Apanham-nos e então... E então o que, menina? Interrompeu a Alexandra. O que mais te podem tirar? A casa tiraram, o dinheiro tiraram, o emprego e o bom nome também. A mim tiraram a filha. Já não temos nada a perder. Esta chave é a última carta do nosso baralho. E se não a jogarmos agora, de manhã, pode já ser tarde. Não te vão deixar em paz, agora que começaram a caçar-te na imprensa. Vão encontrar-te. Tinha razão. Depois do espetáculo de hoje para os jornalistas, não parariam. Encurralá-la-iam, internariam num sítio, ou aconteceria mais um acidente. Está bem, acenou Diana, e uma determinação fria encheu-a por dentro. Vamos, esta noite. O resto do dia passaram em tenso planeamento. Alexandra tirou do armário um mapa antigo, mas detalhado da cidade, e estudaram a localização da Câmara Municipal de Habitação. Era um edifício maciço de arquitetura do Estado Novo, ocupando um quarteirão inteiro. Uma fortaleza inexpugnável. Mas Leonor dissera que a prima trabalhava lá de limpeza, o que significava que o edifício tinha uma entrada de serviço usada pelo pessoal. E as limpezas noturnas deviam começar tarde à noite, quando todos os funcionários já tinham saído. Esperaram até às 23 horas. A cidade silenciou. Vestiram-se com roupas escuras e discretas. Diana enfiou a chave no bolso, e ela pesava como um fardo de gelo, recordando-lhe a loucura do seu plano. Foram a pé, evitando as ruas iluminadas. O edifício da Câmara de Habitação à noite parecia ainda mais sinistro do que de dia. Um monólito escuro com raras janelas acesas nos andares superiores. Deram-lhe a volta e, como esperavam, no pátio interior encontraram uma discreta porta metálica. Ao lado havia contentores de lixo. Ocultaram-se na sombra a observar. Por volta de meia-noite, à porta aproximaram-se duas mulheres em batas de trabalho. Fumaram, conversando sobre qualquer coisa, e uma delas, deixando a porta encostada com um tijolo para não fechar, foi dobrar a esquina, provavelmente para o seu posto. Era a sua oportunidade. O coração de Diana batia furiosamente. Ela e Alexandra, trocando um olhar, escorregaram para fora da sombra e escorregaram pela porta entreaberta. Lá dentro recebeu-as um longo corredor mal iluminado, cheirando a lixívia. Em algum sítio ao fundo, ouvia-se o roncar de uma máquina de polir o chão. Foram em bicos de pés na direção oposta, para a parte central do edifício. Os corredores estavam desertos e ressoavam. Cada passo delas ecoava. Passavam por portas sem fim com placas: Departamento de Privatizações, Departamento Jurídico, Arquivo. O gabinete de Eugênia Marques ficava no terceiro andar. A placa na porta dizia: Marques, Eugênia Filomena, vice-presidente. Diana tirou a chave.
As mãos tremiam tanto que demorou a acertar na fechadura. Prendeu a respiração e rodou a chave. Ouviu-se um clique suave, quase silencioso. Entraram e fecharam bem a porta atrás de si. O gabinete era perfeito. Não apenas arrumado, mas precisamente perfeito, como numa fotografia de revista. Uma enorme secretária polida, de madeira escura, sem um único grão de pó. Uma cara cadeira de couro. Pilhas de papéis perfeitamente alinhadas na borda da secretária. Um suporte com lápis afiados. Nenhum objeto pessoal, nenhuma fotografia de família. Apenas ordem fria e impecável. Procura, sussurrou Alexandra. Começaram a revistar, em silêncio, tentando não fazer o menor ruído. Diana debruçou-se sobre as gavetas da secretária. Tudo estava no seu lugar. Pastas com documentos oficiais, material de escritório, uma agenda escrita numa letra miudinha e cuidada. Nada parecido com um livro de contas cinzento. Alexandra verificava o enorme armário de livros. Nas prateleiras havia códigos, compilações de leis, manuais. Nenhum livro escondido, nenhum compartimento secreto. Passaram 20 minutos. O desespero crescia. Leonor tinha se enganado? Ou Eugênia guardava-o noutro sítio? Alexandra, irritada, foi até a parede em frente à secretária e bateu levemente nela com os nós dos dedos. Oco. Está tudo oco, sussurrou ela com amargura. Diana ergueu os olhos e olhou para aquela parede. Era a parede da glória de Eugênia Marques. Toda ela estava coberta de diplomas, cartas de agradecimento e fotografias em molduras. Ali, ela aperta a mão ao presidente da Câmara. Ali discursa num fórum. Ali recebe um prêmio por serviço exemplar. E então, Diana reparou num pormenor. Um pormenor que só o olho de uma florista, habituada à simetria e harmonia perfeitas numa composição, poderia captar. Uma das fotografias, a maior, onde Eugênia Marques estava ao lado do governador do distrito, estava levemente torta. Apenas uns milímetros. Naquele reino do perfeccionismo, tal minúcia parecia impossível. Espere, disse Diana, aproximando-se da parede. Estendeu a mão e, em vez de simplesmente endireitar a moldura, segurou-a com as duas mãos e puxou suavemente para si, sentindo a moldura ceder com um clique suave. Não era uma fotografia, era uma porta. A porta de um pequeno cofre embutido na parede. Alexandra soltou uma exclamação abafada. O cofre era pequeno, com uma fechadura de código, um disco redondo com números. Um código, expeliu Alexandra. Nunca o vamos adivinhar. Mas Diana não ouvia. Olhava para a parede ao lado do cofre. Ali, entre outros prêmios, estava uma pesada placa de bronze numa moldura. Câmara Municipal de Habitação, fundada em 1954. Paranoicos, como dissera Leonor, não usam números aleatórios. Usam o que nunca esquecem. Algo significativo para Eugênia Marques, cuja vida inteira girava em torno daquele lugar. O que podia ser mais significativo do que a data da sua fundação? Diana estendeu a mão para o disco. Os seus dedos rodavam lentamente, com cliques. 1, 9, 5, 4. Por dentro ouviu-se um clique surdo. Diana puxou a pequena manivela. A pesada porta metálica cedeu e abriu-se silenciosamente. Dentro, na única prateleira, estava ele. Pequeno, mas gordo, um livro de contas de escritório com uma capa cinzenta dura, sem qualquer inscrição. Diana tirou-o com mãos a tremer e colocou-o na secretária. Abriu a primeira página. A respiração cortou-se. Era algo mais do que apenas uma prova. Era uma sentença. O livro estava meticulosamente dividido em colunas. Número, objeto, endereço, executor, estado, observações. Na coluna executor havia sempre um nome, E. F. Marques.
Primeiro registro, segundo, terceiro. Sob o número 3, Diana viu um endereço familiar. O endereço do apartamento T1 de Vera, a filha de Alexandra. Na coluna de observações estava escrito de forma breve e fria: acidente, objeto realizado. Passou freneticamente as páginas. Quarto registro, quinto, sexto, sétimo. No total eram 8. 8 apartamentos, 8 casamentos ou acordos de negócios de Eduardo, 8 destinos. Junto a cada um as anotações: desaparecido, overdose, acidente de viação. E tudo isso acompanhado de cópias de documentos selados pela Câmara de Habitação, assinados pela mãe dele. O último registro, sob o número 8, era o dela. Ferreira DS, o endereço do seu apartamento de família. E na coluna do Estado estava escrito com letra cuidada: em curso. Estas duas palavras, escritas com uma caligrafia regular e sem alma, passaram-lhe pela espinha como um arrepio. Ela era apenas uma tarefa por concluir numa lista. A sua vida, a sua casa, o seu futuro, tudo isso estava simplesmente em curso. Alexandra espiou por cima do seu ombro. Viu o nome da filha, a breve anotação sobre o acidente, e do seu peito escapou um gemido baixo e abafado. Cambaleou, e Diana teve de a amparar. Cale-se, Alexandra, cale-se, sussurrou Diana, embora a própria sentisse o chão fugir-lhe debaixo dos pés. Encontramos o que procurávamos. Era preciso agir depressa. Levar o livro de contas. Loucura. Dariam pela falta imediatamente. Tinha de ser copiado. Tudo, da capa à contracapa. O telemóvel, ordenou Diana a si mesma. Tirou do bolso o velho smartphone. O ecrã estava rachado desde há 6 meses. A bateria mal aguentava, mas a câmera funcionava. Ligou-a e começou a fotografar freneticamente, página a página, o conteúdo do livro de contas. As mãos tremiam tanto que algumas fotos saíam desfocadas. Tinha de repetir. O clique do obturador no silêncio mortal do gabinete parecia ensurdecedor. Alexandra estava a seu lado, agarrada ao ombro dela, com o olhar fixo nas páginas onde estava registado o destino da filha e de outras 7 pessoas infelizes. Depressa, menina, depressa, sussurrava ela. Diana virou mais uma página. Clique. Mais uma. Clique. Já estava a meio quando ambas pararam, ouvindo um som que lhes gelou o sangue. No corredor ouviram-se passos. Não os passos de uma limpeza noturna. Eram passos rápidos e confiantes de homem, e dirigiam-se diretamente à porta delas. Diana lançou-se à secretária, agarrou o livro de contas para o meter. Por trás da escada já vinham gritos. Estão aqui, barrar todas as saídas, por aqui. Alexandra puxou Diana pelo braço, arrastando-a para uma porta discreta debaixo da escada. Na porta havia uma placa: arrecadação. A porta não estava fechada. Atiram-se lá para dentro, para um cubículo apertado, cheio de baldes e esfregões. Cheirava a umidade e produtos químicos. O quê? O que é que fazemos agora? Sussurrou Diana, tentando recuperar o fôlego. No corredor já se ouvia o tropel dos pés. Estavam mesmo perto. Alexandra olhou para Diana com um olhar longo e penetrante. Nos seus olhos já não havia nem medo nem ódio, apenas uma determinação firme e gelada. Agora, menina, vais fazer o que eu disser, disse ela em voz baixa, mas autoritária. Pegou Diana pelos ombros. Procuram o livro de contas e quem o viu. Mas a prova está no teu telemóvel. Tu és a única prova. Virou Diana e empurrou-a com força para fora da arrecadação, de volta para o corredor, e depois ela própria saiu, colocando-se entre Diana e os seguranças que se aproximavam. Vou detê-los, disse ela sem se virar. Não, gritou Diana. Alexandra, não faças isso. Mas Alexandra, como se não ouvisse, empurrou-a de volta para a arrecadação. Amanhã, ao meio-dia, haverá um fórum municipal no Palácio da Cultura do Trabalhador. A mãe dele estará lá a receber um prêmio.
Vai lá, vai e mostra a todos o que tens no telemóvel. Vou ganhar-te tempo. E antes de Diana ter tempo de protestar, Alexandra fechou a porta da arrecadação. Ouviu-se o clique de uma velha fechadura enferrujada que ela rodou do lado de fora. Diana atirou-se à porta, começou a bater nela com os punhos. Abra, Alexandra, abra! Mas em resposta, ouviu apenas os passos a aproximar-se e a voz de Eduardo, cheia de fúria. Ali está ela, apanhem-na. Onde está a outra? Diana colou-se à fechadura. Via como 2 enormes seguranças corriam para Alexandra. Ela estava no meio do corredor, pequena e magra, mas com a cabeça erguida com orgulho, e olhava diretamente nos olhos de Eduardo que se aproximava, segurando a cabeça. Onde está ela? Rugiu ele. Alexandra ficou em silêncio. Ele fez sinal aos seguranças. Agarraram-na pelos braços e arrastaram-na em direção à saída. Ela não resistiu. Apenas por um segundo virou a cabeça na direção da arrecadação, e Diana pareceu-lhe que ela lhe piscou o olho. E ela, Diana, ficou sozinha, trancada num quarto escuro, impotente, a ouvir os passos da sua única amiga e do seu inimigo a afastarem-se. Passou toda a noite sentada no chão da fria arrecadação escura. Não chorou. As lágrimas tinham se esgotado. Por dentro havia apenas um deserto calcinado, no centro do qual se erguia um obelisco gelado de raiva e determinação. Repetia vezes sem conta na cabeça as palavras de Alexandra. Vai lá, mostra a todos. Não era apenas uma última recomendação de despedida, era uma ordem, um testamento. Alexandra sacrificara a sua liberdade e talvez a sua vida para lhe dar aquela oportunidade. E Diana não tinha o direito de a desperdiçar. Segurava o telemóvel abraçada a si mesma, como se fosse o tesouro mais precioso do mundo. Naquele pequeno pedaço de plástico e vidro estavam guardadas vidas e mortes de 8 pessoas. Nele residia a sua única esperança de justiça. De manhã cedo, quando o céu cinzento do lado de fora da pequena janela gradeada debaixo do teto começou a clarear, no corredor ouviram-se passos. Chegou o turno das limpezas da manhã. As limpezas conversavam alto, fazendo barulho com os baldes. Diana ouviu alguém tentar abrir a porta da arrecadação. Está fechada de novo. O que é que se passa? Resmungou uma voz feminina. Deixa, abrimos depois. Esperou até às 9 horas, quando o edifício começou a encher-se de funcionários. Encheu-se de vozes, o bater de saltos. Esperou mais meia hora, quando o fluxo principal de pessoas foi passando e só então se arriscou. Bateu de mansinho na porta. Ninguém respondeu. Então bateu com mais força. Ei, há alguém? Abram. Do outro lado ouviram-se passos, depois um resmungo e o ranger de uma chave na fechadura. A porta abriu a limpadora. Ao ver Diana, desgrenhada, com olheiras, ela recuou assustada. Tu quem és? Como é que entraste aqui? A porta fechou sem querer, disse Diana, e sem lhe dar tempo de pensar, escorregou para o corredor e foi a passo rápido em direção à saída. Ninguém lhe prestou atenção. Na azáfama matinal de uma repartição pública, cada um trata dos seus assuntos. Saiu para a rua. Liberdade. Mas não havia forças para se alegrar. Sabia que Alexandra provavelmente já estava detida, acusada de agredir Eduardo, provavelmente de mais alguma coisa. E Eugênia Marques continuava intocável. Hoje estaria no centro das atenções, receberia um prêmio como heroína da comunidade. Este pensamento deu forças a Diana. Tinha apenas algumas horas. Não fugiu nem se escondeu. Pôs-se a agir. Em primeiro lugar, entrou no primeiro café que encontrou e pediu o café mais barato, apenas para ter acesso a uma tomada. A bateria do telemóvel estava quase esgotada. Enquanto carregava, procurou na internet informações sobre o fórum de hoje. Estava tudo como Alexandra dissera. Palácio da Cultura do Trabalhador, início ao meio-dia. Cerimónia de entrega de prémios por serviços distintos prestados à cidade.
Convidado principal, o presidente da Câmara, laureada Eugênia Filomena Marques. O passo seguinte eram as provas. Guardar apenas num velho telemóvel era demasiado arriscado. Encontrou o estúdio de fotografia mais próximo que oferecia serviço de impressão. Pagando parte do dinheiro de Alexandra, imprimiu cada página do livro de contas em papel brilhante. Nítido, grande, para que cada letra, cada algarismo, cada assinatura fosse visível. Fez 5 conjuntos. Depois fez a chamada mais importante. Na agenda de Alexandra, que ela deixara na mesa da cozinha, Diana encontrou o número do sobrinho. Telefonou. "Bom dia, não me conhece?", começou ela rapidamente, ao ouvir uma voz masculina. "Chamo-me Diana, sou amiga da Alexandra." "Prenderam-na", ouviu-se uma exclamação do outro lado. Diana, sem lhe dar tempo de falar, continuou. "Não tenho tempo de explicar, mas sei o que aconteceu a Vera. Tenho provas. Hoje, ao meio-dia, haverá um evento no Palácio da Cultura do Trabalhador. Eu estarei lá. Por favor, venha e traga o maior retrato de Vera que tiver. E mais, pense, a Alexandra não lhe falou de outras famílias, de pessoas que também perderam os seus depois de se relacionarem com Eduardo Marques? Se conhecer alguém, ligue-lhes, diga-lhes para vir também." Desligou sem esperar por resposta. Fizera tudo o que estava ao seu alcance. Agora apenas lhe restava ir até o fim. Às 11h40, aproximou-se do Palácio da Cultura. À entrada estavam carros do luxo, jornalistas a agitar-se. Lá dentro, num enorme salão com cadeiras de veludo vermelho, quase não havia lugares livres. Tocava uma orquestra. No palco, na mesa presidencial, sentavam-se o presidente da Câmara e outros altos funcionários, e entre eles, num elegante fato claro, estava Eugênia Marques. Sorria com graça e acenava a conhecidos na sala. Diana enfiou na carteira as pastas com as impressões. O seu aspecto era terrível. Cabelo desgrenhado, roupa amarrotada do dia anterior, uma marca na maçã do rosto onde Eduardo a agarrara. Era a encarnação viva de uma vítima que ia ao seu último combate. Entrou no salão. A controladora à entrada tentou detê-la, mas ela passou por ela, olhando em frente. Avançou pelo corredor central, diretamente para o palco. A música sumiu. As pessoas no salão começaram a virar-se, a olhar com espanto para a estranha mulher maltrapilha que perturbava a solenidade do momento. Eugênia Marques também a viu. O sorriso no rosto congelou, transformando-se numa máscara gelada. Disse algo ao segurança junto à beira do palco. 2 homens robustos, em fato, deram imediatamente um passo à sua frente, barando-lhe o caminho. "Minha senhora, não pode entrar aqui", disse um deles duramente, cortando-lhe a passagem. Diana parou. Estava a 10 metros do palco. Todo o salão olhava para ela. Abriu a boca para gritar, para dizer seja o que for, antes de a expulsarem. Mas foi antecipada. Na primeira fila, mesmo em frente ao palco, levantou-se de repente um homem. Estava numa simples blusão de trabalho. Diana não o reconheceu logo. "Deixem-na falar", disse ele em voz alta para todo o salão, virando-se para os seguranças. "Deixem-na falar." Era o serralheiro, o mesmo homem que a nova inquilina do seu apartamento chamara para mudar as fechaduras. Era uma das testemunhas da sua humilhação na escada. Os seguranças entreolharam-se, hesitantes. O homem deu um passo à frente, colocando-se entre Diana e os seguranças. Olhou não para Diana, mas diretamente nos olhos de Eugênia Marques, sentada no palco. Naquele livro de contas, a sua voz tremia de raiva contida. "O apartamento do meu pai também está lá." As palavras do serralheiro ressoaram no silêncio total, como um tiro. Não gritou. Disse-o com calma, com uma convicção pesada e sofrida. E por isso as suas palavras foram ainda mais contundentes. Por um momento, no enorme salão, reinou um silêncio absoluto e mortal. A orquestra ficou imóvel com os arcos erguidos. Os jornalistas, que até então fotografavam preguiçosamente a mesa presidencial, viraram bruscamente as câmaras para o homem de blusão de trabalho.
Os seguranças que barravam o caminho a Diana ficaram paralisados de indecisão. A sua instrução era não deixar passar uma louca, mas agora não era apenas uma louca. Ela tinha uma testemunha. O presidente da Câmara, no palco, olhou desconcertado para Eugénia Marques à espera de explicações, mas o rosto da heroína da comunidade transformara-se em pedra. A máscara gelada de calma fissurou e por baixo transpareceu uma raiva animal indisfarçada. Percebeu que a situação fugia ao controle. Precisamente esta hesitação de um segundo era o que Diana precisava. Deu um passo, contornando os seguranças estupefactos, depois outro. Não correu. Ia. Andava pelo corredor central para o palco e cada passo seu ecoava surdamente no silêncio que se instalara. Centenas de olhos seguiam-na. Aquela mulher desgrenhada com roupas amarrotadas que avançava para as pessoas mais influentes da cidade. Apanhem-na, acordou finalmente Eugénia. A sua voz, habitualmente tão uniforme e autoritária, soou aguda e estridente. Tirem-na do salão, imediatamente. Os seguranças avançaram para cumprir a ordem, mas era tarde demais. Diana já subira os 3 degraus para o palco. O apresentador da cerimónia, um jovem assustado, afastou-se da sua tribuna. Diana aproximou-se, tomou nas mãos o pesado e frio microfone e virou-se de frente para o salão. Na primeira fila viu Eduardo. Tinha-se levantado do lugar. Na cabeça, sob o cabelo, havia um penso branco, rasto do jarro de Alexandra. O rosto estava contorcido de ódio. Ela é uma louca, gritou ele, cobrindo o burburinho que começava a crescer no salão. Precisa de tratamento. Roubou-nos dinheiro e agora diz disparates. Chamem a polícia. A polícia? Era precisamente isso que Diana queria. Levou o microfone aos lábios, respirou fundo. A sua voz, amplificada pelos altifalantes, retumbou sob as abóbadas do enorme salão. Chame-me Diana Ferreira. Fez uma pausa, deixando que todos o ouvissem e memorizassem o nome. Há 2 semanas casei com este homem. Fez um sinal de cabeça em direção a Eduardo. E ontem ele, juntamente com a mãe, a estimada Eugénia Filomena Marques, expulsou-me do meu próprio apartamento. Um apartamento que, ao que parece, eu própria lhe vendi. No salão levantou-se um murmúrio indignado. Eugénia Marques levantou-se do lugar na mesa presidencial. É difamação, mentira, gritou ela. Vou processar. Com certeza que vai, respondeu Diana calmamente. Levantou uma das pastas que segurava. Chamaram-me ladra, louca. E isto, ergueu bem alto uma folha impressa para que todas as colunas e os números fossem visíveis. Este é o verdadeiro registro dos seus serviços prestados à cidade, Dona Eugénia, a sua lista de imóveis. Não esperou pela reação. Começou a ler, devagar, com clareza, para que cada palavra chegasse a cada pessoa sentada no salão. Número 1. Gonçalves António Joaquim, nascido em 1948. Desaparecido em 2019. O seu apartamento de 2 quartos, na Rua de Agosto, número 12, apartamento 5, foi herdado por uma parente afastada e depois vendido. Executor do negócio, Eduardo Filipe Marques. O serralheiro, de pé no corredor, cerrou os punhos. É o meu pai, disse ele em voz surda, e as pessoas à sua volta recuaram. Diana virou a página. Número 2. Souza, Olga Vitória, nascida em 1975. Morreu num acidente de viação em 2020. O seu apartamento de 1 quarto, na Avenida da Paz, número 45, apartamento 81, passou por testamento para o seu companheiro de facto, Eduardo Filipe Marques. Ergueu os olhos. No salão havia um silêncio de morte. Todos ouviam, com a respiração suspensa. Os jornalistas, acotovelando-se uns aos outros, precipitaram-se para o palco, a clicar as câmaras. Número 3. Anise Mova. Diana fez uma pausa e a sua voz vacilou. Silva, Vera Paula, nascida em 1988. Afogou-se. Acidente em 2021, um mês depois do casamento com... Não teve tempo de acabar. Nesse preciso momento,
As portas do fundo do salão abriram-se com estrondo e no corredor apareceram pessoas. O sobrinho de Alexandra e mais alguns. E eles traziam erguido sobre as cabeças um grande retrato com moldura preta de uma jovem sorridente de enormes olhos brilhantes. Do retrato, sobre todo aquele salão emudecido, olhava Vera. Pelo salão passou um suspiro de horror e compaixão. Deixara de ser apenas uma lista de nomes. A tragédia tinha um rosto. "É a minha irmã", gritou o sobrinho de Alexandra, e a sua voz quebrou. "E a nossa tia, a mãe dela, foi presa ontem por ter tentado salvar esta mulher." Apontou para Diana, e então o salão explodiu. De diferentes cantos começaram a levantar-se pessoas. "Faria, Andrade, é o meu irmão", gritou uma mulher das filas de trás. "Os Loureiros eram os nossos vizinhos. Desapareceram assim de repente", sussurrou alguém ao lado. O caos era total. As pessoas gritavam, apontavam o dedo para o palco, para a petrificada Eugênia e para Eduardo que se agitava no corredor. A reputação que Eugênia Marques construíra ao longo de décadas desintegrava-se em cinzas em 5 minutos. O seu nome, que era sinônimo de respeito e honra, estava agora na lama. O presidente da Câmara, branco como papel, percebeu que estava sentado no mesmo palco que um monstro. Este escândalo podia sepultar também a sua carreira. Virou-se bruscamente para o chefe da Polícia Municipal, que também estava sentado na mesa presidencial, em farda de gala, e disse-lhe algo com autoridade, fazendo um gesto em direção a Marques. Diana via tudo aquilo como num nevoeiro. Tinha feito o que tinha a fazer. Vingara Vera, Alexandra, ela própria e mais 7 pessoas que não conhecia. Baixou o microfone. Para o palco já avançavam polícias. Afastavam os jornalistas, abrindo um corredor. Diana desceu do palco e aproximou-se do oficial mais graduado. Sem uma palavra, estendeu-lhe uma das pastas com todas as impressões das páginas do livro de contas. "Está tudo aqui", disse ela em voz baixa. "Nomes, endereços, datas e fotografias dos originais estão no meu telemóvel." O oficial pegou na pasta, folheou rapidamente as páginas. O seu rosto tornava-se mais sombrio a cada folha. Ergueu os olhos para Diana, depois para o palco, e deu ordens aos seus subordinados. Diana afastou-se para o lado, junto à parede, e observou o fim daquele pesadelo. Viu 2 polícias aproximarem-se de Eugênia Marques. Ela gritava-lhes alguma coisa, agitavam os documentos de identificação, falava dos seus contactos, mas isso já não funcionava. Um dos polícias pegou-lhe calmamente no braço e fechou-lhe no pulso as algemas. O segundo fez o mesmo com o outro. A heroína da comunidade tornara-se uma detida comum. Eduardo foi apanhado no corredor quando tentava abrir caminho para a saída. Não era tão calmo. Rosnava, debatia-se, gritava, mas foi rapidamente imobilizado e também levado para a saída, sendo arrastado pelo tapete. Quando os tiravam do salão, Eugênia Marques olhou pela última vez para Diana. Nos seus olhos já não havia nem poder nem confiança, apenas ódio puro e impotente. Diana ficou encostada à parede, a ver fechar-se a porta atrás dos seus inimigos. Tinha acabado. O sobrinho de Alexandra aproximou-se dela. "Obrigado", disse ele simplesmente, "pelo que fez por ela, por todos nós." Diana apenas acenou em silêncio. No dia seguinte, Alexandra foi libertada. Todas as acusações contra ela foram retiradas. Uma semana depois, com a intervenção do Ministério Público, todos os negócios de Marques foram declarados nulos e sem efeito. O apartamento foi devolvido a Diana. Ela entrou nele sozinha. Lá dentro ainda cheirava a alheio, batatas fritas e ambientador barato. Abriu todas as janelas, deixando entrar o vento fresco. E depois fez o que sabia fazer melhor de tudo. Foi ao seu estúdio de flores. O dono telefonara-lhe ele próprio, pedindo desculpa demoradamente e suplicando-lhe que voltasse.
Trouxe um braçado de lírios brancos, eucalipto e gipsofila. De volta à casa, pôs música e pôs-se ao trabalho. Desfolhava as flores, aparava os caules, compunha enormes buquês purificadores. E com cada flor que as suas mãos punham no vaso, sentia como da sua casa, da sua vida, saía toda a sujidade, toda a dor e todo o medo, deixando apenas pureza, luz e esperança. Recuperara a sua casa, recuperara a sua vida. Que história incrível e de tirar o fôlego, queridos ouvintes. Uma história que, confesso, ainda me deixa um pouco perturbado. É sobre como pode ser frágil a nossa felicidade e o quanto é importante, quando o mundo desmorona, encontrar forças para não desistir, para resistir. E fica-se a pensar, agiu bem Diana? Agiu bem ao ir assim, sozinha, contra um sistema inteiro, arriscando o que lhe restava, a liberdade e a vida? Havia algum outro caminho mais seguro? Mas qual? Se aqueles que deveriam defender a lei são os próprios a violá-la, o que fariam vocês no lugar dela? Encontrariam em si tanta coragem? E como avaliam o ato de Alexandra? Ela foi conscientemente ao encontro daqueles criminosos, sacrificando-se para dar a Diana tempo e uma oportunidade de justiça. Estava esse sacrifício justificado? Ficaria muito curioso em ler os vossos pensamentos. Talvez tenham perguntas ou observações curiosas sobre esta história, algo que vos pareceu especialmente importante ou, pelo contrário, algo com que não concordam. Por favor, não hesitem. Escrevam tudo o que pensam nos comentários abaixo deste vídeo. Vamos discutir juntos. E claro, se esta história vos tocou, se acompanharam as personagens até ao fim, serei muito grato se derem um gosto, subscreverem o canal e partilharem a vossa opinião nos comentários. O vosso apoio é o que mais importa para nós. Desejo-vos que no vosso caminho encontrem apenas pessoas honestas e bondosas,